fazer agora o passeio para as minas, uma das minas aqui em Ouro Preto. A mais famosa. A mais famosa, isso. Em pedrinha, que é o ouro em pepita, quanto o ouro das minas, que é um ouro em pó, só aqui dentro da bateia que eles conseguiam ver o ouro dele. Só aqui na bateia que eles conseguiam achar o ouro, né? Então vai levando o minério de ferro em quarto. Então, essa era a função da bateia, trazer a bateada do ouro. Quer levar o ouro? Isso. E onde sai a água? Ah, tá, a água vai saindo pela lateral. Isso, pela lateral. E aqui embaixo tinha que ser completamente fechado. Apesar de a nossa bateia ter um buraco aqui, então o nosso ouro aqui já tinha vazado todo, na verdade. Né? Então a bateia. Para fazer a extração dos materiais, gente, quando a gente pensa em picaretas, a gente imagina essas. Só que essa picareta aqui ela é uma forma industrial. Ela é mais recente e manualmente a gente não consegue fazer arredondada desse jeito. Então aqui eles usavam antigamente que se assemelhava mais a essa. Né? Hoje isso aqui tem o nome de chibanca, né, que é o nome que eles dão a esse instrumento, mas antigamente eles davam o nome de amocache. Aí usavam as amocaches, usavam também ponteiras que eles batiam com marreta, alavancas que seriam hastes de metal um pouco mais largas, né, e um pouco maior, e inchadas. Eram esses instrumentos, né, para fazer a extração dos materiais lá dentro. Só que o importante disso tudo, gente, é o conhecimento que esses negros trazem para cá. Eles já vieram de uma região lá na África que chamava Costa da Mina ou Costa do Ouro. Lá na Costa da Mina, o povo Mina Jeje, eles já faziam mineração desde o século 3 a.C. Então há mais de 3.000 anos aí que eles já entendiam de mineração, de metalurgia, porque a forja da ferramenta, né, transformar o minério de ferro na ferramenta, eles já sabiam fazer isso. E construção civil também, né, que eles já tinham que ter um know-how em construção civil. Tanto que o negro mina, no câmbio de escravo, ele chegava a valer 2,5 kg de ouro, e um negro que não tinha experiência, 500 gramas de ouro apenas. Então, esse povo veio para cá escravizado por causa do conhecimento que eles tinham, que vocês vão ver lá dentro agora. Né? Aí aqui dentro, ó, vocês podem tocar. Estamos entrando agora na mina. Repare no teto da mina aqui, ó, vocês vão ver gotículas de água, né? Só que na verdade essa água aí que traz o ouro para dentro da estrutura aí. Né? E aí, gente, vocês acabam de entrar na Serra do Espinhaço, que é o nome dessa cadeia de montanhas que vocês acabaram de entrar. A Serra do Espinhaço. Essa Serra do Espinhaço ela é composta de minerais, que esses minerais aí formam rocha. E essa rocha aqui no começo tem o nome de itabirite. O itabirite então é composto de minério de ferro, de mineral quartzo e o elemento ouro. Só que o elemento ouro, gente, ele está aqui em todo lugar. Em qualquer lugar que você escavar nessa montanha, você vai encontrar ouro, só que a proporção é 1 tonelada de terra para 6 gramas de ouro. Então só era rentável isso aqui porque o trabalho era escravizado. Se tivesse de pagar alguém para fazer essa escavação aqui, não valeria a pena, que era pouco ouro que se tinha, né? E eles demoravam muito tempo ainda para tirar o ouro. Era uma equipe de 10 a 15 negros que se trabalhavam aqui dentro, e eles ficavam aqui de 14 até 20 horas aí. E a meta que eles tinham, gente, era em torno de 20 gramas de ouro que eles tinham que tirar daqui de dentro, por dia. Né? Não sei se vocês repararam, no teto ali atrás, né, a água de chuva. Então essa água de chuva penetra no minério de ferro, vai passando entre os poros, e é onde que o ouro está, nos poros do minério de ferro. Então ele empurra o ouro para baixo. Quando essa água chega próximo ao mineral quartzo, Nossa, aqui é muito baixo. É meio claustrofóbico. antigamente, a gente não tinha essas fitas sintéticas que a gente tem hoje, né? Fita coral, fita figurina, antigamente não tinha isso. Então eles tinham que usar de pigmentos minerais para fazer as pinturas nas tábuas e nas igrejas, né? Então esse amarelo aqui, ó, é o amarelo que vocês não vê dentro das igrejas, mas também para fazer as pinturas, né? A maquiagem, né?
Então, ó, maquiagem natural e mineral pra você. Isso aqui era maquiagem. Usado pra fazer maquiagem. Mamãe já tomando, mamãe. Isso, era pra fazer as pinturas nas casas e nas igrejas. Né? E aqui na frente, aqui, ó, você utilizado uma para bifurcação, pintura, maquiagem. tem mais ou menos 50 metros de profundidade essa bifurcação. Né? Isso aí, gente, era para fazer o escoamento de água aqui dentro da estrutura. Né? A drenagem. E drenagem, gente, é uma coisa importantíssima que eles têm que preocupar aí para a engenharia. Aí. Então, 50 metros de profundidade para fazer o escoamento de água de dentro da mina. Repare também nos buraquinhos que vocês vão ver. Aí, ó, esses buraquinhos aí era para colocar a iluminação da mina. A iluminação que era feita com lamparinas aí. E as lamparinas eram o quê? Eram bojos de barro, né? Eram tipo copos feitos de barro, assim, que eles colocavam óleo de baleia. O óleo de baleia, gente, ele gera muita fumaça, que podia matar eles sufocados aqui dentro também. Então, o que eles faziam? Traziam com eles aqui para dentro, sempre passarinhos, né? E botavam os passarinhos nas gaiolas e botavam as gaiolas no chão da mina. O gás carbônico ele é um gás pesado, então ele vem de baixo para cima. Se eu olhei para baixo, o passarinho morreu, fudeu. Eu tenho que sair correndo para fora, porque eu tenho 20 minutos de ar puro aqui dentro da mina só. Só que eles fazem uma saída de ar mais ao fundo, né? Para circular esse ar, essa fumaça aí. Então espera a fumaça circular e solta do passarinho aqui dentro. Aí se o passarinho sair, o ar está de boa, pode voltar a trabalhar. Mas vocês encontram um passarinho morto no chão aí, gente, avisa, hein? Brincadeira. Repare no teto da mina. O teto da mina ele faz um arqueamento. Esse arqueamento, gente, é que evita o desabamento da estrutura. Né? Se ele se escavasse e deixasse a superfície reta, todo o peso aí seria na mesma direção. Então o meio mais frágil poderia se romper. Então eu escavo fazendo o arqueamento, eu divido as tensões para as laterais, né? Eu divido o peso para a lateral. E olha essa parte onde eu estou, que não parece que ela está um pouco mais para frente? Se vocês repararem, ó, a mina, né? Ela vai fazendo um zigue-zague aqui para frente. Então isso aqui é um pilar de sustentação. Aqui, ó, outro pilar de sustentação. Né? Então eles vão escavando em zigue-zague e distribuindo peso para as laterais. Né? E outra coisa também, gente, eles escavam seguindo a queda da montanha. A montanha ela tem uma inclinação descendo, então eles escavam a mina subindo. Quando chega a uma certa altura, eles vão descamando as rochas, né, até chegar nesse nível que a gente está chegando aqui agora. Aqui, né? De 14 a 20 horas, de 10 a 15 negros, e eles se revezavam então em 4 funções, que seria escavar, transportar o material para fora. E eles transportavam o material para fora também, numas bolsas que eles davam o nome de canga. Essa canga ela fica presa aqui na cabeça, né? E o peso nas costas para deixar o braço, né, livre aí para eles terem um pouco mais de mobilidade aqui dentro. Então escavar, transportar para fora, fazer a estruturação da mina e batear no ouro lá. Né? Tinha que tirar as 20 gramas de ouro, senão meia tigela de comida para vocês aí, por quê? Vocês seriam considerados escravos de meia tigela se não batesse a meta. Né? Se não produzisse nada, vocês não valeriam algum que comia, então ia ficar sem comer. E se batesse a meta, vocês deixam o dono da mina de bucho cheio, né? E aí ele com o bucho cheio, vocês poderiam alimentar uma tigela também. Né? E aí nós já estamos chegando aqui no final da nossa caminhada, tá? Aí aqui vocês vão ter que abaixar um pouquinho, mas com mais ou menos 5 metros de profundidade só, e aí depois a gente vai chegar no salão que é o fim da nossa caminhada, tá? E ainda se você não conseguisse, você ia comer só pouco. Um chapéu com cara, Porque ele nunca ia usar.
Nossa. Gente, o que eu tô fazendo aqui? Ai, Deus. Então, mais ou menos 50 anos, gente. 50 anos pra fazer tudo. Então, ela cobra 4 toneladas de ferro que daria mesmo 4 metros cúbicos aí. O peso do minério de ferro, né? É 1 tonelada para 1 metro cúbico, né? E, na verdade, até aqui que a gente pode vir, mas a partir daqui tem mais 400 metros ainda. Isso. Lá da boca até aqui, vocês andaram em torno de 160 metros. E daqui até sair lá na superfície dá mais ou menos 30 metros. Né? Então a noção de 7 palmos debaixo da terra, ó, vocês estão a mais de 30 metros aí. Né? E essa parte aqui, gente, é onde eles encontram o filão. O que seria o filão? A concentração de quartzo maior, que aí geraria mais ouro. Então olha a quantidade de quartzo aqui do lado, né? Tô tampando aqui, mas seria essa rochinha branca. Só que o ouro não fica dentro mais. E eu falei com vocês que eles escavam fazendo o arqueamento do teto para evitar desabamento. Aqui eles encontram muito quartzo. Então eles abrem demais o arqueamento do teto, e esse teto que vocês estão vendo aqui ocorre um desabamento, né? Então essa parte aqui, né, desaba. Só que eles não param de escavar. Aí primeiramente eles escavam essa entrada aqui, que seria para fazer a respiração da mina, mais ou menos 100 metros assim, ó, em diagonal, para sair do lado de fora de novo e fazer a circulação da fumaça, né? E eles davam o nome dessa saída aqui de sarilho, né? Não chaminé, e sim sarilho. E a escavação, ela ia seguir reto. Se seguisse reto, ia desabar mais. Aí vocês vão ver aqui embaixo os capacetes. Bem no fundo aqui, vocês vão ver um capacete. Agora olha a sombra da minha mão lá embaixo. Tá vendo a sombra da minha mão, ó? Né? Então tem um caminho ali por baixo. 300 metros de profundidade, ó. A sombra da minha mão aqui, ó. 300 metros de profundidade, só que com 80 centímetros de altura só. Então, gente, eles usam mão de obra infantil, né? A história da Branca de Neve, lá dos 7 anões, na verdade não eram anões, e sim crianças, com 7 anos de idade. Eles botam as crianças com 7 anos de idade que eles teriam mais mobilidade, né? Para fazer a exploração. Por quê? Quando eles chegam aqui, eles já encontraram muito quartzo, então não precisava de tanta estruturação mais, porque eles perfuram a água do lençol freático ali. E a água de subsolo, ela faz um caminho na terra. Aí ela fez esse caminho de mais ou menos 300 metros, com essa altura de 80 centímetros. Então era só eles irem rapando essa terra aqui. Então por isso, né, que se usa as crianças aí para fazer essa extração. Eu ia falar para pegar um pedacinho de quartzo para você ali, ó, depois, né? Aí tem um solto. Eu peguei um pedacinho. Né? Então, gente, né, o que acontece? Hoje aqui, a gente nem fala tanto do sofrimento da escravidão, por quê? Porque a gente quer passar para vocês aqui é a inteligência que esses negros trazem para cá, né? É fazer a ressignificação do negro na história, porque quando a gente estuda história na escola, a gente só vê o negro lá como submisso, como que apanhou, né? Como veio carregar pedra, só que não. Ele que traz a engenharia para tirar essa pedra, né? É ele que traz o conhecimento geológico para saber aonde que está o ouro. É ele que traz a construção civil para conseguir deixar essa estrutura de pé. Então o trabalho que a gente faz aqui é disso, de mostrar para vocês a sabedoria africana na mineração e não mais falar que ele veio apanhar, que ele veio sofrer aqui. Então o trabalho da gente aqui é exaltar esse negro aí que veio fazer essa extração. Se não fosse a inteligência deles, não tiraria hoje ouro. E aí, ó, tecnologia hoje a gente não teria, porque é o ouro daqui que banca a Revolução Industrial Inglesa, né? É o ouro daqui que se faz a cidade de Ouro Preto também. Então as igrejas que vocês vão visitar, tudo isso era por causa desse ouro aqui. Então é isso, gente, que eu queria passar para vocês. Espero, né, que tenha conseguido passar um pouquinho de conhecimento, né? Aí fica à vontade para tirar foto, senão a gente pode ir voltando aos pouquinhos aí. Eu quero tirar foto. Aí, A gente tá saindo agora da mina.
É um passeio bem pesado, porque você imaginar que tudo isso foi feito com a escravidão, triste, mas ao mesmo tempo um passeio que mostra o quão inteligente eram os negros, né? Porque o guia passou muitas informações, né? E toda a inteligência aqui, toda a engenharia, pelo que muita gente não sabe, vieram dos negros e não dos europeus. Isso mostra o quão inteligente eles eram.